Muitas vezes a gente se depara com situações essas situações trazem para a gente, às vezes, um desconforto ou mesmo falta de orientação, de saber como proceder. Por exemplo, quando você sofre um acidente no trabalho. Como se comportar? Tanto você, o acidentado, como o teu superior. E eu convidei para a gente falar sobre este assunto a advogada Maria Zélia Oliveira, porque poderá nos dar uma orientação de como isso funciona no dia a dia, no cotidiano, doutora Maria Zélia. Certo. Você sabe que isso é muito interessante, porque quando ocorre o acidente, normalmente é um fato funesto, abrupto, que a pessoa fica chocada. E nem sempre o próprio acidentado, às vezes até em condições, ou a empresa, não sabe como agir. E, na verdade, o primeiro aspecto é dar o atendimento que o acidentado precisa, seja um atendimento hospitalar, enfim, um socorro médico. Mas, do ponto de vista legal, é preciso que esse acidente seja comunicado. E o que é interessante é que, antigamente, era só a empresa que podia comunicar, e ela tem um prazo de 24 horas para isso. Mas havia muita omissão, às vezes, né, de empresa que não comunicava por desconhecimento, ou às vezes até por ato omissivo mesmo. E hoje, as pessoas não sabem que elas mesmas podem comunicar. Então, o próprio acidentado, se ele tiver condições físicas, ele pode, o sindicato pode, o Ministério Público pode, inclusive, o próprio acidentado ele pode entrar no site do INSS e preencher a comunicação de acidente de trabalho. Ficou tudo mais ágil. Mais ágil e mais protetivo. Porque aí, se houver omissão de uma parte, a outra pode suprir essa omissão. No caso deste acidentado, ele vai ficar... Vou citar um exemplo e você me diga o aspecto legal. Ele vai ficar afastado da empresa por 50 dias, por exemplo. Certo. Porque o médico diz que ele não vai poder, vamos supor, um acidente no pé, certo. Não vai poder, vai ter que ficar de repouso e tal, por 50 dias. Como é que funciona isso? Então, é comunicado o acidente, porque o médico que atende é que dá esse afastamento. 30 dias, 60, 90, um ano, coisa, dependendo da gravidade, né? Os primeiros 30 dias hoje é de responsabilidade da empresa, certo? Então a empresa tem que pagar o salário do empregado naquele período. Após isso, é de responsabilidade do INSS. E aí ele tem que fazer uma perícia médica e a perícia vai referendar aquele atestado de 20, 30 ou 40 dias, aumentar aquele período ou reduzir. E aí, nesse período de afastamento, ele fica recebendo, posteriormente aos 30 dias, ele fica recebendo da Previdência Social. Doutora Maria Zélia, é importante que a empresa... Vou dar um exemplo, por exemplo, condomínio, um prédio de condomínio, que ele tenha um seguro de saúde para os funcionários? É importante. E eu vou te dizer uma coisa. A gente pensa que talvez no ambiente ali de um condomínio ou coisa que vale, não há possibilidade de acidente. Existe acidentes de toda sorte, queda, caiu numa escada. Isso nas clínicas? Qualquer estabelecimento que emprega, certo? Ah, tá. Então, empregou, por exemplo, às vezes a gente pensa assim, uma área rural não precisa, precisa. O cidadão monta a cavalo, ele opera trator, então ali também há a possibilidade de acidentes, e às vezes até muito graves. Tem que ter quer dizer, não é que tem, se recomenda que tenha esse seguro. Doutora Maria Zélia, passa o seu recadinho para que as pessoas possam viver melhor no seu dia a dia. Olha, o meu recado é o seguinte, já que estamos falando de acidentes de trabalho, nós temos que falar em prevenção de acidentes de trabalho. Então, seja qual for a atividade que a empresa tenha, seja uma microempresa, seja uma grande empresa, que se invista
e proteção e prevenção de acidentes, com treinamento, com orientações, adoção de equipamento de proteção individual, exigência que se use, conscientização, porque o acidente de trabalho traz consequências terríveis. Você gostou do nosso bate-papo? Você continua com a gente na UniTV, porque aqui a gente tem muito mais conteúdo.